Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo, agora são 11 horas pelo horário de Brasília. A partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, a pobreza caiu pela metade em todo o Brasil em uma década. A constatação foi feita por um levantamento do IBGE. Em 2008 e 2009, de cada 10 brasileiros, 4 enfrentavam algum grau de pobreza e 8 em cada 20 tinham alguma vulnerabilidade. Já em 2017 e 2018, o número de brasileiros na pobreza caiu para 2 e o número de pessoas em vulnerabilidade caiu para 6. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E por terem sido realizados há pelo menos 5 anos atrás, não refletem os efeitos da pandemia sobre o acesso a bens básicos, como moradia e educação, usados na definição de pobreza e vulnerabilidade. Mesmo com a melhora nos dados, a população pobre ainda sofre com desigualdades que não mudaram nesta década. Em lares em que o chamado cabeça da casa é preta ou parda, possui menor renda ou menor grau de instrução, continuam concentrando números mais elevados de pessoas na pobreza ou algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica. O estudo é uma continuação de outros dados do Instituto divulgados em junho, que mostrou que a qualidade de vida do brasileiro cresceu em uma década. Mas, diferente do levantamento anterior, para medir o grau de pobreza e quão vulneráveis os brasileiros estão, são consideradas dimensões das famílias para além dos gastos com produtos e serviços, como moradia, serviços de utilidade pública, saúde e alimentação, educação, acesso a serviços financeiros e padrão de vida, transporte e lazer. O número de brasileiros na pobreza caiu de pouco mais de 84 milhões em 2008 e 2009 para 46 milhões entre 2017 e 2018. Já o índice de pessoas em estado vulnerável caiu de 155 milhões para 132 milhões de brasileiros. O fato positivo nesta comparação é a retração da pobreza e da vulnerabilidade no país de um modo geral. Como todos os estados brasileiros, além das diferentes faixas de renda, a composição familiar e raça tiveram queda nos últimos indicadores. Mas o ponto negativo é que a melhora não foi suficiente para eliminar as diferenças que existem entre a pobreza das famílias em que a pessoa de referência é preta ou parda, índice que, por exemplo, é quase 3 vezes o índice da população branca. E no Rio de Janeiro, a Justiça pediu uma perícia sobre a compra de 14 veículos pela Polícia Rodoviária Federal. A suspeita é de que houve fraude. O Ministério Público Federal determinou a inspeção de 14 veículos blindados, conhecido como caveirões, comprados pela Polícia Rodoviária Federal do Rio. Diligências e apurações preliminares identificaram indícios de fraudes na compra dos veículos fornecidos pela empresa americana Combate Armor. O procurador da República, Eduardo Benones, afirmou que há suspeitas de superfaturamento e atropelamento de prazos, além dos caveirões não terem a capacidade técnica para as funções operacionais. Os gastos estimados chegam a pelo menos 30 milhões de reais. A Justiça determinou a requisição de informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e à Corregedoria Nacional da PRF, além de perícia nos documentos da licitação e testemunho de pessoas. Inclusive, o FBI está cooperando com o Ministério Público, já que a sede da empresa fornecendo fica nos Estados Unidos. Caso se confirme as irregularidades, as penas podem chegar a 19 anos de reclusão, além do prejuízo de outros crimes eventuais no curso das investigações. E o apresentador Fausto Silva passou por um transplante cardíaco neste domingo no Hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde o dia 5 de agosto. O Ministério da Saúde informou que o apresentador teve prioridade na fila de espera em razão de seu estado de saúde, que era considerado grave. No caso do transplante de coração, é levado em conta a gravidade do quadro do paciente. Havia uma pessoa na frente dele, mas o paciente recusou o órgão. Faustão tem o tipo sanguíneo B e, segundo a Central de Transplantes,
O tempo de espera por um transplante de coração para esse grupo é de 1 a 3 meses. Segundo o hospital, o procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI. As próximas horas agora serão importantes para acompanhar a adaptação do órgão e controlar também a rejeição. E olha só essa notícia, até o final deste século, mais de 1 bilhão de vacas correm risco de sofrer de estresse térmico e se o aquecimento global continuar nesse ritmo. De cada 10 animais do planeta, 8 já apresentam sintomas do problema. Em climas tropicais, 20% dos bovinos apresentam esses sintomas durante todo o ano. É previsto que esses números aumentem se a pecuária continuar a se expandir nas bacias da Amazônia e do Congo, onde as temperaturas estão em vias de subir mais rapidamente do que a média global, de acordo com uma pesquisa publicada em agosto na revista Cartas de Pesquisa Ambiental. Se as emissões de gases com efeito estufa que provocam o aquecimento climático continuarem subindo, o estudo prevê que o estresse térmico se tornará um problema durante todo o ano no Brasil, no sul da África, no norte da Índia, no norte da Austrália e na América Central até 2100. O estudo concluiu que, no pior cenário, a criação de gado quase duplicará na Ásia e na América Latina e aumentará mais de 4 vezes na África. As projeções dos cientistas indicam que as vias de desenvolvimento que aumentam o número de gado na Índia e expandem a produção de gado na bacia do Congo e na Amazônia peruana e brasileira poderão expor mais de 537 milhões de cabeças de gado a condições de estresse térmico até 2090. Em comparação com o número de bovinos de 2010. Se os gases com efeito estufa forem suficientemente controlados, principalmente através da redução da utilização de combustíveis fósseis e da limitação da expansão da pecuária, o número de vacas que sofrem poderá ser reduzido para metade na Ásia e em 4/5 na África. Os pecuaristas comerciais podem perder muito dinheiro com o estresse térmico. Somente nos Estados Unidos o problema já custa até 1 bilhão e 700 milhões de dólares anualmente. Mas esses criadores geralmente têm seguros, boas relações com os bancos e a capacidade de recorrer a empréstimos para os ajudar a recuperar de perdas relacionadas com o calor, disse um dos pesquisadores. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto, junto com a Dani Paris, e mais notícias para você. Até mais.